Bom, iremos agora continuar a sequência do vídeo anterior sobre a história da cidade de Coreus, Ceará. Neste vídeo, faremos uma cronologia dos principais acontecimentos e adventos durante o século XX. Antes de começar mesmo o vídeo, aproveito para pedir a vocês para curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Como vimos no vídeo anterior sobre a história de Coreus, que ao longo da história já teve vários topônimos, né? O mesmo teve sua primeira denominação de povoação de Várzea Grande, por estar em um vale, uma várzea ao sopé da Serra Meruoca, e a denominação Vila da Palma, devido ao nome de um bolinho de goma em forma de palma, também chamado de broa. Muito apreciado, que era fabricado e vendido por uma família de pretos em tempos remotos. O município de Coreus, a denominação recebida em 30 de dezembro de 1943, nome que é uma antiga denominação de toda a ribeira do rio Coreus, que assim se localiza, com a etimologia indígena, que, como visto em outros vídeos sobre o tema aqui do canal, nome que vem de várias interpretações, né? Enfim. Apresentaremos agora a cronologia de alguns acontecimentos e adventos. Segundo o pesquisador coreauense Leonardo Pilda, em seu livro História de Coreus, 1702 a 2002, em 1916 se instalou o primeiro estabelecimento farmacêutico na cidade, pelo senhor Milton Aguiar, repassado para Brisamor Chimenez. Em 1920, outra farmácia, a do senhor Francisco de Albuquerque Raimundo Barra. Em 1934, o Dr. Manuel Carneiro de França, o Carneirinho, né, farmacêutico formado, comprou a farmácia de Brisamor, que em 1949 mudou de dono para Vicente Petronilho, né, que vendeu nos anos 1950 para a doutora Maria Aparecida Albuquerque Teles, formada em farmácia, que passou para Calbi Teixeira Pessoa, que vendeu ao João Tibúcio Cavalcante, que passou então ao senhor Domingos Teles Cavalcante, em 1962. Depois vieram mais outros estabelecimentos farmacêuticos da cidade, Pilda 372. Na década de 1930, atendia na cidade o Dr. José Passos Filho, cirurgião dentista, era também coletor estadual e jornalista. Nos anos 1940, atendia o dentista prático Dimas Gomes Fontenelle, treinado pelo tio Dr. Raimundo Gomes. Em 1959, veio atender de forma particular como os outros, né? O Dr. Rubem Galvão Lopes, cirurgião dentista. Na década de 1960, o dentista prático Brisamar Andrade. Nos anos 1970, contratado pela Prefeitura Municipal, o cirurgião dentista Dr. Uchoa, também outro dentista. Francisco Batista de Moraes, o Fransquinho, né? No correr do ano 1987, o prático e formado Dr. João Alberto Carneiro Teles, de volta à terra natal, instalou um moderno consultório odontológico. E depois vieram mais outros para a cidade, com consultórios, clínicas com atendimento e também no hospital público, né, municipal. Na década de 1960, os primeiros médicos a atender na cidade, como Raimundo Gomes da Silva, com ambulatório com injeção e curativo, que durou pouco. Na década de 1970, a cidade passou com atendimento com o médico formado Dr. Vicente Cristino de Menezes Neto, Pildas, página 373. Naquele tempo, a saúde pública era muito precária, né? Sobretudo no interior. O povo se curava de doenças, além da fé e das crenças religiosas, com remédios caseiros, fármaco, né? E para nascer, carecia das parteiras ou aparadeiras para assistir o parto, como Dona Isabel Albuquerque, Dona Brasilina, Moça Maria, Dona Isadora e Dona Laí Fontenelle Aguiar, e mais outras. Leonardo Pilda, página 373. Foi fundado e inaugurado em 1958 pelo Dr. Raimundo Gomes a maternidade Tomás Porto, e reconhecido como utilidade pública pela Lei Municipal número 68 de 19 de outubro de 1959, que
foi equipada e mantida até 1961 pelo fundador. E em 1981 foi criado o Centro de Saúde Dr. Manuel Carneiro de França, verba do governo estadual, inaugurado pelo governador no dia 15 de setembro do dito ano. Enfim, depois foi criado o Hospital Municipal, Dr. Fernando Teles Camilo, né, que era um médico coreauense, construído pelo Fundo Rural e pertencente à Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Coreau, fundado por Raimundo Queiroz Teles. Depois passou a funcionar com o convênio municipal. Enfim, Leonardo Pilda, página 374 a 377. Em 1920, pelo decreto número 1794, de 9 de outubro, assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Botelho de Souza, o município da Palma foi extinto, isto é, ficou sem autonomia política, anexado novamente à Granja. Porém, no ano seguinte, restaurou-se de novo a sua autonomia política, com o decreto de da lei número 1887, de 15 de outubro de 1921, pelo presidente do Ceará, Justiniano de Serpa, Pilda, página 237 a 238. Como se refere Pildas em História de Coreau, página 58, com o decreto número 1114 da lavra do interventor Menezes Pimentel, o governador do Ceará, datado de 30 de dezembro de 1943, passa a se denominar Coreau. A cidade de Coreau vem se desenvolvendo ao longo desse tempo, tanto no aumento do povoado, nos status da mesma, como também no número de seus habitantes, e conseguindo de lá para cá, através das administrações públicas, muitos benefícios e muitos adventos. Pelo decreto número 448, de 20 de dezembro de 1938, a Vila da Palma foi elevada à categoria de cidade, assinada pelo interventor Menezes Pimentel, Pilda, página 247. O prefeito, que era o interventor municipal da época, era Antônio Teles Dourado. Nesse tempo, Moraúja, Araquém, Aroeiras, Ubaúna era o distrito da Palma. Frecheirinha havia sido elevada à categoria de vila, nesse mesmo ano. Em 1944 foi a primeira tentativa de se estabelecer na cidade de Coreau igrejas protestantes, mas devido à forte religiosidade católica da época e oposição do vigário, não foram aceitas. E segunda tentativa em 1950. Com isso, já tiveram o apoio do senhor Antônio Andrade, mas foram energicamente combatidos pelo padre da época, que logo se retiraram da cidade. E em 1956, novamente outra tentativa, mas em vão. Somente em 1978, teve o primeiro templo protestante ou evangélico na sede municipal, que foi inaugurado no dia 30 de julho do dito ano, pertencia à Assembleia de Deus, situado na rua Alferes Raimundo Leopoldo. O seu primeiro pastor foi Moisés Costa de Andrade. Depois veio o pastor Francisco Lima de Freitas, José Ferreira Dantas, Antônio Lopes de Souza e mais outros. Pilda, página 232 a 234. E depois vieram vieram também outras igrejas de outras seitas religiosas na cidade, enfim. Por volta da década de 1970, foi criado os símbolos do município, a bandeira, o brasão, as armas. Leonardo Pilda, página 316 a 317. O hino de Coreau é composto da música do irmão Gonzales e do poema de Leonardo Pildes de Menezes Cavalcante, escrito em 10 de novembro de 1994 e musicado 3 dias depois. Com a Lei Municipal número 294, de 22 de abril de 1996, que oficializou o hino e foi sancionado pelo prefeito da época, que em 1999 o hino foi acrescentado com mais algumas estrofes, enfim. Segundo o autor, em 15 de outubro de 1973, em convênio entre Prefeitura e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, foi implantado o sistema de abastecimento d'água na sede, assinado pelo prefeito da época, Dr. Raimundo Queiroz Teles, tendo por base a Lei Municipal número 18/73. Os primeiros professores
do século XX, na escola pública do município, foram os professores Isabel Pergentina de Araújo, em 1902, Áurea Gomes de Souza, em 1913, Maria de Carvalho Almeida, Hermínia Esmerina Vieira, Júlia Rodrigues Cavalcante, em 1916 a 1920, Edvige Neném Colares, em 1921, Tereza Alancoque Aguiar, Dona Sinhazinha, em 1924, Olga Cavalcante Sá, Elisa Xavier de Oliveira, Francisca de Lima Gomes, Nizinha Gomes, em 1931, além dos professores particulares como Dona Zefínia e Maria Cristina. Depois, na década de 1930, veio outras professoras, como Anja Frota Andrade, Maria Carmelina Cisnandes, Rita Frota e mais outras. Em 1922, foi fundado o Colégio 7 de Setembro, pelo padre Luiz Firmino Nogueira, nome devido ser o primeiro centenário da independência do Brasil. Funcionava na casa paroquial. Vieram professores de fora para compor o corpo docente. Muitas pessoas estudaram lá. Quando o padre saiu da paróquia, o colégio encerrou suas atividades. 31 de dezembro de 1925. No ano de 1937, no terreno doado por Francisco Gomes Camilo, no Alto São José, foi construído, por determinação do interventor estadual Menezes Pimentel, o primeiro prédio público escolar, as chamadas Escolas Reunidas, pois o edifício funcionava isoladamente. Em 1943, juntas passaram a denominar-se Escolas Reunidas de Palma, que assim permaneceu como única até 1954, funcionava de manhã e tarde. Em fevereiro de 1947, foi criada a escola paroquial noturna, fundada pelo padre Guzmão de Saboia, e era destinada somente a moças. Eram 2 salas de aula, uma com proteção de Santa Inês e a outra de São Luís Gonzaga, que funcionava à noite. Depois foi fundada a escola do padre Eudes Fernandes, funcionava na casa paroquial. Depois foi fundada o educandário Nossa Senhora da Piedade, pelo padre Benedito Francisco de Albuquerque, no dia 6 de janeiro de 1954. Enfim, no curso do ano de 1956, criação do ginásio Nossa Senhora da Piedade, pelo padre Benedito Francisco de Albuquerque. O mesmo foi, em 1971, encampado pelo município através da Lei Municipal número 97, sancionado pelo prefeito Vicente Benício Vasconcelos, com o nome de Ginásio Municipal Nossa Senhora da Piedade, enfim, criado pelo padre José Maria Aguiar. A escola normal Nossa Senhora da Piedade, contemplando não só o lado religioso, mas também o lado social. Fundou a escola normal, preparando alunos para o magistério. A partir de 1967, instituiu-se o ensino do 2º grau, enfim, Leonardo Pildo, página 379 a 418. Em 1968, foi criado o patronato Dona Maria Amélia Benício, pelo padre José Maria Aguiar, em parceria com o prefeito municipal, Vicente Benício de Vasconcelos. Enfim, Escola de Ensino Fundamental e Médio Vilebaldo Aguiar, situado na rua Coronel Antônio Teles, e sucedânea das escolas reunidas, depois grupo escolar. Em 1966, o prédio foi doado ao Estado. E em 1996, foi implantado o 2º grau, passando a denominar de Escola de Ensino Fundamental e Médio Vilebaldo Aguiar. Em 1979, foi fundada a Escola de 1º grau Flora Teles, tendo como entidade mantenedora a Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância, graças ao esforço do ex-prefeito Dr. Raimundo de Queiroz Teles. Funcionava na casa paroquial, desde o início, depois funcionava também no prédio do Círculo Operário de Coreú, o mesmo onde abrigou o ginásio Nossa Senhora da Piedade. Depois o funcionamento do prédio passou para o âmbito do município por 10 anos. Enfim, em 1990 foi criado o Centro de Educação Básica Padre José Maria de Aguiar. Anos depois foi instituído na cidade a Escola de Ensino Fundamental e Médio Flora Teles. Enfim, foi fundada a primeira entidade socio-recreativa de Coreú, o Grêmio Recreativo Palmense, em 1934. Clubes, com vários senhores fundadores, como Manuel Brisamor Aguiar e outros que seguem lá na lista. Para festas, bailes, eventos, enfim, permaneceu até os anos 1940. Em 1956, foi fundada
o Coreú Social Clube, graças ao dinamismo do padre Zé Maria Aguiar, que foi seu fundador, junto com outros senhores. E existiram outras entidades como Casa da Juventude, em 1965, Cine Luz, uma casa de espetáculos nos anos 1938, fundada pelo padre Ivan, extinta em 1943. Leonardo Pildo, página 419 a 422. Depois veio mais outros clubes de festa, enfim. As primeiras instituições bancárias da cidade de Coreú foi um posto avançado do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que tinha como objetivo incrementar o crédito rural em nossa região. Sua inauguração se deu no dia 17 de fevereiro de 1981, na rua Mariano Lopes, na atual Avenida Coronel Antônio Cristino, que funcionou até 1986. Depois foi instalado o Banco Benerebus, né, do Brasil, S.A., Agência Coreú, código 0794, na rua Mariano Lopes, número 292, que encerrou suas atividades em 1987. E em 10 de dezembro de 1982, começou a funcionar o atual Banco do Brasil, no prédio da antiga prefeitura, Rua Alferes Raimundo Leopoldo, 361, a agência Coreú, prefixo 1799X, classificação H. Enfim, Pildas, página 485. Depois veio uma agência do Banco do Bradesco e o Banco 24 horas afora lotérico, enfim. O telégrafo chegou a Palma em 1898, uma parceria da Câmara Municipal através de um documento que solicitava ao presidente do Estado, Antônio Pinto Nogueira Cioli, enfim. E em 1871 foi criada a Agência dos Correios da Vila da Palma. O primeiro agente foi o senhor Francisco Moreira de Carvalho. Já a Estação Telegráfica de Palma foi inaugurada em 26 de abril de 1931, graças ao esforço do Dr. Raimundo Gomes. O telefone chegou a Coreú em 1978 na administração do prefeito Francisco Cristino Moreira, Chico da Bomba, que em 1981, contando com 50 aparelhos telefônicos, foi inaugurado o sistema urbano de telefone. E em 1986, o serviço foi encampado pela Teleceará. E em 1991, Coreú passou a integrar a rede nacional de descarga direta à distância, DDD, sendo alcançado pelo código 085 através do Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreú, fundado no dia 3 de dezembro de 1996 pelo padre João Batista Nery de Abreu, denominada de Rádio Ágape FM Comunitária de Coreú. Tempos depois, denominada de Rádio Princesa do Vale do Coreú, enfim, Pilda, página 431. No ano de 1939, foi assinado com a empresa elétrica de Palma com a prefeitura municipal para instalar a primeira iluminação da cidade, que foi instalada pelo padre Antônio Ivan de Carvalho. A iluminação começava mais ou menos às 17 horas e ia até a madrugada, coisa assim, enfim. E a empresa elétrica de Coreú, assinada pelo prefeito municipal aos 29 de julho de 1947, com o contrato de exploração do serviço de iluminação pública e particular, e inauguração do serviço no dia 1º de agosto. E, finalmente, o advento da energia elétrica de Paulo Afonso, via Senorte, que chegou em Coreú no dia 8 de janeiro de 1969, marcado com muita alegria e festividade. Pilda, página 445 a 450. E em 1951 foi criado a Associação Rural de Coreú, na ocasião de uma reunião na residência do cidadão Raimundo Xavier Ximenes, conhecido como Bibiu, a Praça do Mercado. Em 1953 já se filiaram muitos cidadãos ruralistas. Em 1967 foi fundado o Sindicato Rural de Coreú, numa Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24 de novembro. O primeiro presidente foi o senhor Francisco Gomes Camilo, e reeleito na função até 1974, quando faleceu. E em 3 de abril de 1965 foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coreú, com a denominação de Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas Autônomos de Coreú. Logo foi aclamado como fundador nos trabalhos do senhor Antônio Machado de Albuquerque, que na ocasião foi eleito sua primeira diretoria, que teve como presidente ele mesmo, o senhor Antônio Machado de Albuquerque, que ficou muitos anos na função e assim depois com eleições vieram outros presidentes. Enfim, Pilda, página 489. Há várias
praças na cidade, como a Praça da Matriz, a Praça do Mercado Público, a Praça Eduardo Ximenes e a Praça Doutor Manuel de França, a Praça Doca Machado, período da página 480 e 481. O prédio do Mercado Público foi construído na gestão do prefeito Raimundo Gomes Camilo e foi inaugurado no dia 7 de janeiro de 1950 e já foi reformado e reinaugurado várias vezes ao longo desse tempo. Fio da página 482. Segundo consta no livro A Mais da História do Coreú, Ceará, de Francisco Mavinier Cavalcante França, localizado na página 56, pelo Censo do Brasil de 1920, a população total do município da Palma era de 12.472 habitantes, sendo 6.842 habitantes apenas na sede da cidade. E conforme o mesmo livro, né, na página 66, no recenseamento demográfico do IBGE, no ano de 1950, o município de Coreú tinha 26.952 habitantes, sendo que deste total havia 11.244 habitantes, só na sede de Coreú. E no recenseamento demográfico do IBGE de 2010, havia um total de 21.934 habitantes no município e 10.554 habitantes na cidade, na sede de Coreú. Já no último recenseamento demográfico, a população total do município é de 20.952 habitantes, dando assim 27,92 habitantes por quilômetro quadrado. O IBGE ainda mostrou que o município de Coreú encolheu, né, em número de habitantes, mas não sabemos ainda as reais razões. A cidade de Coreú fica num grande vale entre as serras Meruoca e Ibiapaba, na região noroeste do estado, microrregião de Sobral. Está a 72,98 metros ao nível do mar, com as coordenadas latitude 3 graus, 32 minutos e 24 segundos, e longitude 40 graus e 39 minutos e 24 segundos. Sua extensão em território é de 778 km². Limita-se com os municípios de Moraújo, Alcântara, Sobral, Tianguá e Freixeirinha. Pildas, página 455. O primeiro cartório do registro civil foi instalado ainda em 25 de maio de 1867, na povoação de Várzea Grande. Atualmente, na cidade de Coreú, sede, há 3 cartórios. O cartório do primeiro ofício de tabelião de nota, escrivão do crime, e civil e oficial de protesto de títulos, e do registro de nascimento, casamento e óbito. E o cartório do segundo ofício de tabelião de nota, escrivão do crime, civil e oficial de registro de imóveis, registro de títulos e documentos e protesto de título. Pilda, página 332 a 333. A estrada que liga Camusim ao Aprazível, aquela que passa em Coreú, passando por Coreú, foi feita na década de 1950 e asfaltada na década de 1970. E como CE 071, né, chamado deputado Murilo Aguiar, feita no correr dos anos de 1980, enfim, Pilda, página 435. E os principais periódicos, jornais criados ao longo deste tempo, em Coreú, foi o Palmense, fundado em 29 de abril de 1928 por Manuel Batista Fontenelle. E depois veio a Vanguarda, né, fundada em 1956, órgão oficial do Grêmio Literário pelo Padre Benedito, do Educandário Nossa Senhora da Piedade, e a Palma, a Palma, fundada em 8 de dezembro de 1984, jornal do Movimento Cultural de Coreú, com o coordenador Antônio Enéas de Aguiar e mais outros senhores na equipe. E o mesmo teve apenas uma edição. O Coreú, né, fundado em agosto de 1989, editado mensalmente. A equipe responsável era Antônio Gomes de Souza e mais outros integrantes, né, e também teve a vida efêmera, ou seja, curta. E em 2002 foi fundado por Manuel de Jesus o primeiro número de The New Coreú Arriégua Times. Aqui me despeço do vídeo até.